Eu tenho uma questão para o João, mas que obviamente pode estar aberto para todo mundo. Meu nome é Antônio Oliveira dos Santos, eu sou de Biomanguinhos, onde eu acabei de chegar. É claro que só frugalidade intelectual pode levar alguém a imaginar que um país vai desenvolver-se tecnologicamente sem IP protection. É claro isso. Só realmente ou naivete ou frugalidade intelectual. Mas quando a gente pensa em pricing, o grande desafio para um país de desenvolvimento econômico médio como o Brasil, quer dizer, nós não somos mais Gâmbia, mas estamos muito longe de ser um país que tem capacidade de compra para insumos básicos como saúde. Então, o que você acha da opção, ou qual a experiência que talvez você conheça no Brasil e em outros lugares de usar a PPP, né? Paridade de poder de compra, como ponto de partida para a negociação? Porque esse é um problema também no Brasil. Sempre quando a gente fala em preço de qualquer coisa, né, preço aqui é quase que um fantasma. Né? Ninguém sabe como é que ele é feito, como é que a gente chega a ele, quais são as variáveis realmente relevantes. E quando você está comprando insumos no mercado mundial, isso se torna um problema muito maior, porque aí os comparators são muito mais difíceis de serem definidos. Então, existe alguma experiência local com o uso de PPP no estabelecimento de preço? Existe. Por exemplo, a política de preços de produtos para AIDS, em 2001, foi estabelecida em conjunto com a Unicef, a OMS, 5 empresas na época, acho que hoje são 7, mais algumas fundações que participaram disso, e foram utilizados 2 critérios para estabelecer preço. Um, índice de desenvolvimento humano. Você pode questionar se é o melhor critério ou não, mas esse foi o critério estabelecido. E o segundo, com a taxa de prevalência na população adulta de pacientes com HIV/AIDS, porque isso te dá a dimensão de qual é o custo para o sistema de saúde. Esse é um exemplo. Que o Brasil não seguiu no caso de efavirenz, porque foi dado um preço na África e o Brasil disse que queria o preço da África. E aí usou a licença compulsória. Então, isso é um desincentivo a você usar preços diferenciados, porque se países como o Brasil, que podem pagar mais, que não é uma Zâmbia, um Botsuana, onde 50% da população, 45% da população tem HIV/AIDS, se você persegue o menor preço, você não incentiva essa diferenciação. Agora, eu queria colocar uma coisa em cima da apresentação da Malu, assim, tem preço e tem valor, certo? São coisas diferentes, eu não sei se para todo mundo é igual. Uma coisa é o quanto eu pago para aquilo, a outra coisa é o quanto eu acho que aquilo vale. Então, eu acho que a gente precisa ter um melhor diálogo entre setor público e privado do quanto é o valor e do quanto é o preço. Acho absolutamente justo e é correto o governo brasileiro buscar um menor preço, mas ele não pode subestimar o valor das coisas. Por outro lado, alguns preços que estão colocados aqui, eu posso falar especificamente da vacina de HPV, são preços de mercado privado. Então, isso não existe $360 no mercado público. Esquece, não é isso. Como também não é para pneumo conjugado, isso é preço de mercado privado. E aí a gente vai falar, bom, mas é muito caro para o governo. Pode ser, mas 750 milhões de reais que foram gastos no ano passado, esse ano vão ser 610 milhões no Programa Nacional de Imunização, respondem a 1,5% do orçamento do Ministério da Saúde, que representa 6,7% do PIB. Então, eu entendo o que você está falando e acho que está correto. Porque eu acho que a gente precisa ter uma maior aproximação e menos revanchismo, e considerar melhor essa equação preço e valor. A gente fala, nós não temos recursos. Talvez a gente não tenha todos os que a gente quer, obviamente, mas também talvez a gente não esteja adequando isso de maneira correta. E não acho que isso é uma responsabilidade só do governo. Acho que isso é uma responsabilidade da sociedade, minha, sua e de todo mundo. Bom, Augusto, novamente, Secretaria de Saúde de Minas Gerais. É só porque o João me citou umas 2 vezes. É só para colocar o seguinte, eu concordo com talvez 80% da sua fala, mas entendo que você também tem um viés aí da sua visão de vendedor de produtos, né, quando você não analisa criticamente qual é o papel de gente que está atrás da cadeira da gestão, como eu ou outros secretários. O que nos falta para ter um processo talvez mais transparente, mais justo, para dar preço
e incorporação. Mas falta uma agência como o NICE, inglês, né, para direcionar e recomendar. Mas isso também não significa que, havendo uma recomendação, havendo uma agência independente, que o Brasil poderá incorporá-lo nos programas de saúde. Como você mesmo aponta, o nosso investimento com saúde ainda é muito precário. E diante desse investimento com saúde, eu acho que aí você foi feliz em diversas coisas. Por exemplo, eu acho que quando você lê o Profarma como uma política de substituição de importações, na realidade essa é a fala extremada do gestor. O que nós queremos chegar com o Profarma? Nós queremos chegar a um processo de inserção global, né? Porque o Profarma não financia apenas a substituição de importações, ele financia o seu escopo, pelo que eu entendo, né, um entendimento talvez baixo, outras pessoas poderiam explicar melhor. Ele investe diretamente na produção de tecnologia que poderia, inclusive, estar aliada aí do processo de terceirização internacional. Ele cria condições no Brasil para isso. Eu não vejo como processo de substituição. Substituição é se a gente atingisse o máximo do Profarma, que nunca vai acontecer, e nós, gestores, temos consciência disso. Em relação a essa questão, novamente, da incorporação para o setor público, eu acho que eu tenho que fazer uma pergunta. Você já esteve atrás da cadeira de gestor do Sistema Único de Saúde? Né? Eu acho que as suas colocações elas acabam ficando. Foi brilhante, o pastor já fala, mas nesse ponto ela ficou muito na superfície, porque as nossas escolhas do Sistema Único de Saúde, né, demonstram que nós temos tido, apesar de todos os problemas, grande eficiência. Quando eu vejo a apresentação da colega aí da Fiocruz, demonstra a grande eficiência dos gestores públicos em saúde do Brasil, e não é de um governo, é de uma política de Estado que vem ocorrendo nos últimos 20 anos no Brasil ou mais. Né? Então, nós estamos no caminho certo. O que nós precisamos é avançar em relação às instituições. Né? As nossas escolhas em relação à incorporação tecnológica, elas vão sim obrigar vocês a reduzir os preços, porque nós queremos dar para a população aquilo que for bom para ela. E, às vezes, o que é bom para ela é muito caro. Então, eu tenho que negociar com você no extremo. Se isso impede, eventualmente, a competitividade, eu, gestor público de saúde, não posso ser colocado agora como financiador da produção internacional. Eu tenho que olhar, sim, o meu resultado finalístico, eu, gestor de saúde. Talvez o presidente da República possa olhar, né, porque ele tem que olhar o país como um todo. Mas eu, gestor da saúde, não posso olhar dessa forma, porque a minha atividade finalística é conseguir o melhor para a população ao menor preço. Né? E esse é um fato concreto quando você tem disparidades, né, onde muitas vezes é muito melhor eu investir em uma tecnologia de 30 anos atrás, que tem segurança estabelecida, eficácia estabelecida, do que numa nova tecnologia que apenas para incentivar o desenvolvimento, quando na realidade as pessoas estariam morrendo por condições básicas ali. Quer dizer, se a gente não tivesse tomado essas decisões no passado, hoje a gente não estaria com indicadores epidemiológicos tão favoráveis, inclusive nos permitindo alguns países nos avaliar o Brasil com uma situação já hoje de país desenvolvido. Porque nós estamos pegando mortalidade infantil decrescente no Brasil, em todos os estados, em todas as regiões, quer dizer, uma série de indicadores de saúde demonstram que o Brasil avançou enormemente. Eu acho que nós temos que discutir aqui o avanço das instituições. Eu gosto de usar uma analogia sobre o rio e de que lado do rio você vê o rio. Então, você vê o rio de um lado e eu provavelmente vejo o rio do outro lado. Se a gente estiver em Manaus e ver o Rio Negro e Solimões, o rio que você vai ver é muito diferente do rio que eu vou ver da outra margem. Mas a gente corre no mesmo leito, ainda que a gente não se misture muito e talvez lá na frente a gente misture. Então, assim, o Brasil tem excelentes programas, como o PNI, como o HIV/AIDS, como disfunção renal. Agora, vamos colocar na perspectiva, são exceções, não é a regra. 2, eu não quero expor ninguém aqui, mas eu desafio a que alguém aqui diga que tem acesso a medicamento no setor público. Medicamento de uso crônico. É disso que eu estou falando. Né? 3, eu entendo assim, é óbvio que a função de gestor público, pela função da Constituição e pelo que acontece no setor de justiça, eu vou tentar ser breve aqui, viu, Nancy? Porque essa questão aí já foi objeto de seminário de um dia inteiro. Eu não queria estar na sua situação porque eu acho que é cruel. Porque você é obrigado a dar, por causa da justiça, acesso a medicamentos extremamente caros a um grupo muito pequeno de pacientes, porque aquilo vem por medida judicial. Por outro lado, desde 2002, o governo fez 3 incorporações de novos produtos no seu programa. É disso que eu estou falando. Então, eu acho que a melhor solução para evitar o jeito que você olha o rio e o jeito que eu olho o rio é a gente sentar e tentar olhar o rio dos dois lados
cada um com as suas margens trocadas, né? Eu nunca fui gestor público. E, obviamente, eu estou aqui olhando a minha margem do rio e dizendo para você qual é a paisagem que eu vejo. Mas eu consigo entender o seu papel de gestor público e as questões e os problemas que vocês têm. Agora, um pouco do que a gente falou de não temos abastecimento consistente no mercado internacional de vacinas públicas, etc, etc, etc. É porque o Brasil compra anualmente. O Brasil não senta. O sistema de compra de vacinas do Brasil é assim, vai uma licitação internacional para par ou, às vezes, diretamente para um produtor. Mas se você perguntar para mim hoje, João, você sabe qual é a necessidade de vacinas do Ministério para os próximos 3 anos? Não, e não posso ter essa informação. Em outros países, a gente faz contratos de 5 anos. E vacinas, a Malu, acho que tocou nisso, né? Vacina, às vezes você tem lá a receita, né, Malu? Você vai lá, produz, num dia aquele negócio desanda, não dá certo. Aí você está fazendo a mesma coisa. Aí você tem que voltar lá atrás. Então, o Brasil é um país que tem uma população enorme e necessidades enormes, né? Você chegar lá e falar assim, eu preciso de 20 milhões de doses de vacina tríplice viral para amanhã, não tem. Então, eu acho assim, de novo, quero ser bem equilibrado, Augusto, eu não estou criticando o setor público, pelo contrário, eu acho que vocês têm um papel difícil, acho que o Brasil tem uma boa administração de saúde em alguns lugares, mas eu sou bem crítico aqui, eu acho que a gente tem problemas de gestão, eu acho que a gente pode fazer muito melhor em outros lugares. O que falta ainda é um diálogo mais fluido e não tão rançoso entre setor privado que quer ganhar dinheiro, porque é isso mesmo, e setor público que é o único que vê saúde pública, o que também não é verdade. Né? Então, acho que se juntar as duas, se a gente conseguir cruzar o rio de vez em quando, acho que fica melhor. Imad Musla, da White, eu queria, nessa discussão toda, Augusto já conheceu há bastante tempo, louvável enquanto gestor. Uma coisa que a gente vem sentindo nesses últimos anos, que a gente vinha até louvando, é justamente a ideia de você estar trabalhando cada vez mais com protocolos clínicos e avaliação econômica. Para nós isso era, enquanto White, e a White é produtora de vacinas e é produtora também de fármacos e de biofármacos, enfim. Mas especificamente para vacinas, uma coisa que a gente sabe é que ela é preventiva. Então, muito mais do que me preocupar com curar alguém ou ficar gastando tempo em curar alguém, é preventivo. À luz de uma avaliação farmacoeconômica, o que a gente fez foi patrocinar um estudo para tentar avaliar se era farmacoeconômico e, portanto, responder à pergunta do gestor. Eu não quero que você incorpore só para incorporar, mas vamos tentar provar que vale a pena. E a gente viu esse estudo para justamente a vacina pneumocócica 7-valente, conjugada 7-valente, que ela estava com $65, mas esse preço não é o real. O governo brasileiro comprou ano passado a $53 e esse ano nós decidimos, por liberalidade, baixar o preço ainda mais, exatamente por tratar-se de país emergente para $35, que é a ideia que o João exatamente mencionou. Os ricos pagam mais caros e os mais pobres pagam menos, e é assim que funciona. É pelo menos isso que a gente imagina. Então, o que fica, assim, talvez a gente tenha que sentar mesmo mais vezes para conversar, para não ficar sempre em campos opostos, onde não há campos opostos. Pode parecer que a gente não se preocupa com a saúde, a gente se preocupa com a saúde. E, consequentemente, eu tenho que ter lucro para depois continuar me preocupando com a saúde. Não tem jeito. Né? Então, é muito mais, se você me permitir, é o que a gente já vem debatendo há alguns anos. Né? Tem uma distância entre Estado e privado que eu não sei por que ela existe até hoje. Eu nunca tive problema de sentar com você para discutir o que é bom para mim e o que a gente pudesse fazer. Né? E acho que esse é o cerne da questão. Protocolos clínicos existem para os fármacos? Existem, mas cadê? Não sai, não vai para frente. A coisa não anda. Então você fica sempre na dependência. E não estamos aqui defendendo que tenha que ser um produto específico, não, ele pode ser 2, 3 produtos para concorrer dentro do protocolo clínico, que é inclusive que as sociedades já prevêem. Em termos de vacinas, falar de avaliação econômica, sim, mas hoje, por exemplo, esse próprio estudo provou que a $53, a vacina pneumocócica conjugada 7-valente é muito custo-efetiva, com base nos dados da OMS. Então, não precisaria nem baixar de 53 para 35 para ter essa noção. Mas, mesmo assim, a White entende que deve baixar mais, sim, dada o tamanho e o orçamento, o impacto no orçamento que teria no Brasil. E talvez a gente possa até mais longe, desde que haja uma intenção séria mesmo de se sentar para se conversar sobre isso.
Nos anos 80, a gente tinha o Conselho Interministerial de Preços aqui, que definia todos os preços do país. A Xerox, ela já começava naquela fase do Carlos Salles, que foi um dos grandes executivos aí do período. O Delfim concedia um aumento de 8% para a Xerox. Então, a Xerox ia no CIP, o sujeito dava lá o negócio autorizando 8%. E ele virava para o sujeito e falava, mas você não vai colocar nenhuma condicionalidade? E ele falava, mas como assim? Eu estou dando 8% sem nenhuma condicionalidade. E o Carlos Salles dizia, mas eu quero uma condicionalidade. Ele falou, qual? Coloca aí, ó, 8%, mas só sob condição da Xerox Mundial mandar para o Brasil a fabricação de tal produto. E com isso ele conseguiu transformar a Xerox brasileira na mais importante Xerox do mundo. Tempos atrás eu estava almoçando com o presidente de um laboratório multinacional e ele estava todo alegre que ele conseguiu vender uma partilha de 65 milhões aí de reais para o SUS, bem no comecinho do governo, sem passar lá pelos vampiros e tudo mais. E eu falei, o que você ganhou com isso? Ué, eu ganhei que vou aumentar minhas vendas. E por que você vai aumentar suas vendas? Não, meu produto era melhor, mais barato. E perante a matriz? Perante a matriz ele ganhou uma melhoria razoável. E ele estava reclamando, um pouquinho antes, que tinha perdido uma fábrica ultramoderna para a Coreia. Daí eu imaginei lá atrás aquele jogo do Carlos Salles, chamado Conspiração do Bem. O presidente da multinacional sentava com a autoridade brasileira e discutia o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, a compra está feita, nós já ganhamos a compra, mas a autoridade brasileira dizia o seguinte, você vai apresentar isso para a sua matriz dizendo que a condição é trazer aquela fábrica da Coreia para cá. Você é recebido pelo presidente da República, e isso aí conta pontos nas multinacionais, obviamente, e aquilo, toda aquela venda que já estava acertada, muda e fica parecendo que foi um grande lance estratégico para trazer aquela fábrica para cá. E daí você pode estender isso, mas o Brasil ele ainda não há uma inteligência estratégica no Brasil para esse tipo de coisa. Porque de um lado você pega o sujeito que não quer nada, tudo que não é às claras parece que é sacanagem, né? Então o ministro com quem eu conversei falou, não, mas isso a gente precisa colocar numa discussão pública. Eu falei, não, ministro, isso é que nem política em Minas, tem que combinar tudo antes, se colocar publicamente não tem ganho, né? Eu acho que a gente vai evoluir para esse tipo de pragmatismo aí, mas eu acho que esse princípio é fundamental. Aqui, os laboratórios representam os interesses da matriz, nas discussões lá fora, representam os interesses do país e deles aí. A partir do momento que houver essa confluência, essa conspiração do bem, acho que a gente pode passar a perna neles, que nem o Carlos Salles fazia. É bom para eles e é bom para nós também. Bom, então a gente vai fazer um intervalo até as 2h30 aí para o almoço. Muito obrigado, então, aos palestrantes.